Então, a paz do Senhor para todos. Vamos dar continuação ao nosso estudo bíblico sobre coisas que os homens ensinam, mas a Bíblia não diz. E, começando o assunto de hoje, nós sabemos que em Coríntios fala sobre os 9 dons do Espírito Santo. E algumas pessoas interpretam de forma errada, achando que, porque tem o batismo do Espírito Santo, já tem um dos 9 dons do Espírito Santo, de forma que, se tivesse que ter todos, faltaria apenas 8. A verdade é que o batismo do Espírito Santo não faz parte dos 9 dons do Espírito Santo. É um dom a mais, é um dom à parte. Em segundo lugar, nós temos que saber que a confusão vem porque no batismo com o Espírito Santo se fala línguas estranhas, e nos 9 dons do Espírito Santo também tem o dom de línguas. E como os dois têm dom de línguas, se pensam que é o mesmo dom. Na verdade, não é bem assim, porque nos 9 dons do Espírito Santo, o dom é chamado de variedade de línguas. Então, o que nós vemos na prática é que a pessoa batizada no Espírito Santo fala uma língua estranha, uma língua que ela não estudou, estranha para ela. E toda vez que ela fala língua estranha, é a mesma língua que se repete o tempo todo. Já quem tem o dom de variedade de línguas é diferente. Uma pessoa só tem várias línguas. Pode num momento falar uma, daqui a pouco ele fala outra, num dia fala uma, no outro dia fala outra, e assim por diante. Então esta é a diferença do batismo do Espírito Santo para as línguas dos 9 dons do Espírito Santo. É claro que no batismo do Espírito Santo tem várias línguas, mas é várias línguas para várias pessoas. Cada uma fala uma língua diferente. Também temos a teoria que não importa cuidar muito do corpo ou muitas coisas que deixa passar, deixa usar, não tem problema, porque Deus só quer o coração. E se Deus só quer o coração, o corpo de qualquer jeito passa no teste. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que a Bíblia nos diz. Quando vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, nos diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é apenas o coração. Deus quer o espírito, Deus quer a alma, e Deus também quer o corpo preservados para a vinda do Senhor Jesus. Aprendemos também desde criança
ensina que os salvos vão para o céu e os perdidos vão para o inferno. Desta forma dá a entender que o inferno é o final de tudo. O inferno é a sentença final para os perdidos. E quando a gente vai na Bíblia, não é. O inferno não é o fim para os perdidos. Na verdade, segundo a Bíblia, tem lugar ainda pior do que o inferno. Pior do que o inferno. O inferno já é ruim. Agora imagine um lugar pior do que o inferno, que nós encontramos em Apocalipse capítulo 20 e versículos 14 e 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15 nos diz o seguinte: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Até o próprio inferno, que todo mundo tem medo, foi jogado num lugar pior do que ele. Esta é a segunda morte. Só o inferno que foi lançado no lago de fogo? Não. Olha a continuação da leitura. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que podemos entender com isso é: quem já morreu e está salvo, está no lugar de descanso, mas não está desfrutando ainda do pleno céu. Quem morreu perdido, sem salvação, já está sofrendo. E depois vai para um lugar pior ainda. Os salvos estão descansando e vai para um lugar melhor. Os perdidos estão sofrendo e vai para um lugar pior. Então, o destino final dos perdidos será um lugar bem pior que o inferno. Por quê? O próprio inferno foi lançado para dentro dele. É comum ouvirmos também sobre o pecado de Adão e Eva lá no jardim do Éden, e já virou quase que uma tradição, né? Que a Eva comeu a maçã e dão um nome para o fruto como se fosse a maçã. Mas quando vamos para a Bíblia não diz o nome do fruto. Eu já ouvi algumas pessoas falar: não, eu acho que era maçã, porque a maçã é a fruta mais gostosa. E aí já é individual, né? Porque para uma é a maçã mais gostosa, para outra é a banana, para outra é o abacaxi, para outra é a manga. Cada um tem a sua preferência. Então não funciona. Mas o que nós vemos em Gênesis capítulo 3 e versículo 6, que está escrito é: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. É só isso que a Bíblia diz, e não dá nome para o fruto daquela árvore. Outra coisa que temos que prestar atenção, de certa forma: que mal tinha naquela árvore? Nenhum. O mal não estava na árvore. O mal estava na desobediência. Pode comer de todas as frutas, menos dessa, só para ver se ia ou não ia mexer. E o ser humano curioso
ditado no mundo que fala o quê? O que é proibido é mais gostoso. Só que o que é proibido é mais pecaminoso, é mais perigoso. Outros já interpretam de forma errada. Não, aquela história de fruto é só para tapear o assunto. Na verdade, o pecado de Adão e Eva não foi comer o fruto. O pecado deles foi praticar o sexo. Então, a relação sexual foi um pecado de Adão e Eva, segundo a teoria de alguns. E esta teoria também está errada e não combina com a Bíblia. Porque nós vemos em Gênesis 1 e 28, que está escrito: e Deus os abençoou. Abençoou quem? O homem e a mulher. E disse-lhe: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então a relação sexual para Adão e Eva não foi pecado, foi uma ordem de Deus. A terra precisa encher e vocês fazem o que pode. Portanto, não foi essa a causa do pecado de Adão e Eva. Vamos mexer um pouquinho agora no Natal, no nascimento de Jesus e algumas heresias que existem até o dia de hoje. Alguns crentes participam sem saber e às vezes ensina sem saber também. É uma coisa que confunde com a outra. E se não prestar atenção, pensa que aconteceu com este, mas não foi com este, foi com esse. Então, quem já não viu os presépios, os magos vieram do Oriente e encontraram Jesus na manjedoura e entregaram ouro, incenso e mirra. Certo? Não. Completamente errado. Mas a Bíblia está bem claro, bem explicado. Vamos ver? Primeiro, os 3 reis magos. A Bíblia não fala quantos eram. Podia ser 2, podia ser 5, podia ser 7. Mas a tradição até dá nome, né? Os 3 reis magos eram Beltazar, Gaspar e Belchior. No texto bíblico está escrito assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Isto está em Mateus capítulo 2 e versículo 1. É só isso que diz. Uns magos. Não diz a quantidade e não diz o nome deles. E aí se confunde muito a palavra mago, que para gente a palavra mago tem um sentido negativo, né? Porque foi ensinado para a gente que mago vem de magia, de feitiçaria, né? Então a palavra mago para nós é uma impressão ruim. Mas quando vamos ver
hoje seriam os astrônomos. Qual a diferença de astrônomo para astrônomo? O astrólogo tenta adivinhar o futuro através dos signos. Câncer, Áries, Sagitário, Virgem. E os astrônomos estudam as estrelas. A posição da Lua, dependendo da época do ano. O ciclo lunar, o ciclo solar. Então, o papel dos astrônomos, que é bem diferente dos astrólogos. Agora, a maior confusão mesmo sobre este assunto é que, na época do nascimento de Jesus, ou da infância de Jesus, a Bíblia fala mago, e a Bíblia fala pastores. E é isso que gera maior confusão na cabeça das pessoas. Tem coisa que aconteceu com os magos que as pessoas falam que foram os pastores, e tem coisa que aconteceu com os pastores que as pessoas acham que foram os magos. Então vamos explicar melhor este assunto agora. A diferença entre os pastores e os magos no nascimento e na infância de Jesus. Vamos ver. Olha aqui. Lucas capítulo 2 e versículo 16. Lucas 2 e 16. E você que está assistindo na tua casa também pode abrir a tua Bíblia e conferir a passagem bíblica de Lucas 2,16. Olha o que a Bíblia fala dos pastores. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Quem encontrou Jesus na manjedoura? Os pastores. E os magos? Chegaram junto com os pastores? Não. Encontraram os pastores? Não. Viram os pastores naquele dia? Também não. E por que não? Mateus 2 e 11. Mateus capítulo 2 e versículo 11. Olha o que a Bíblia fala dos magos. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Já viu a diferença aí? Os pastores encontraram Jesus na manjedoura, estavam viajando, longe de casa. Quando vieram os magos, ele não estava mais na manjedoura, já estava na casa. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então o ouro, incenso e mirra não foi lá na manjedoura, como se coloca nos presépios, por falta de conhecimento bíblico. Outra diferença que o povo confunde. Lucas 2, 13 e 14. Quando a Bíblia fala dos pastores, diz o seguinte:
E no mesmo instante apareceu com o anjo. Primeiro apareceu um anjo, e junto com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O anjo apareceu para os pastores para falar que tinha nascido o Salvador. Os anjos apareceu para os pastores. E os magos? Como é que foi que os magos foram Jesus? Quem lembra? Mateus 2:2. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Os pastores foram guiados pelo anjo. Os magos foram guiados pela estrela. Os pastores foram direto ao menino Jesus. O que o anjo falou para os pastores em Lucas 2:12? E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Os anjos para os pastores. Os magos, olha aqui, essa aqui é uma das chaves. Os pastores, guiados pelo anjo, orientados pelo anjo, foram direto na manjedoura. E os magos, foi aonde? Mateus 2:2. Para onde? Para quem? Para quem que os magos perguntou? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ele falou para quem? Quem lembra? Para o rei Herodes. Os pastores foram direto para a manjedoura. Os magos foi procurar o rei. É um rei que nasceu, então esse aqui deve saber. Isso quer dizer que os magos nunca encontrou Jesus na manjedoura. Mas tem mais ainda. Porque os pastores conseguiram chegar logo e ainda encontrar Jesus na manjedoura. Lucas 2:8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Os pastores moravam perto. Era da mesma área, da mesma região. E os magos? O que eles falaram para o rei? Vimos a sua estrela onde? Lá no Oriente. A viagem deles não foi rápida como a viagem dos pastores. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Isso significa que
enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nasceu, enfaixou e colocou na manjedoura. Foi o tempo que chegou os pastores. Agora veja o mistério. Os magos que vieram de longe, eles só foram encontrar Jesus entre 40 dias depois do nascimento até 2 anos. Nesse intervalo que os magos encontraram Jesus na casa. E por que colocamos um prazo máximo de 2 anos? Por causa da sentença de Herodes. Mateus 2:7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente: quando foi mesmo que essa estrela apareceu? Me dê a data certa. Inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela desapareceu. E qual era a estratégia do rei? Vocês estão procurando um rei que nasceu? Procure aí, acha ele. Depois que vocês acharem, vocês voltam aqui para contar para mim, que eu também quero adorar. Quando na verdade ele não queria adorar, ele queria matar alguém para não tomar o lugar dele. Mas para enganar os magos, descobre aonde ele está e conta. Só que Deus orientou os magos, e os magos veio e voltou para o Oriente. O rei Herodes esperou um tempo, viu que não apareceu ninguém, viu que foi enganado e ficou com raiva. Mateus 2,16. E vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo qual com precisão se informaram os magos. Então Jesus não era um recém-nascido, como os magos encontraram com ele. É tanto que os pastores encontraram Jesus na manjedoura e os magos em uma casa. E colocam nos presépios e nas apresentações de Natal os magos ao redor da manjedoura, entregando presentes para Jesus logo após o seu nascimento. Quem sabe você já não viu isso muitas vezes, e quem sabe não foi você que preparou. Você que preparou sem saber que estava errado. Então, se até agora estava inocente, né? Está perdoado daqui para trás e vigia daqui para frente. Outra coisa, saindo agora do assunto do nascimento de Jesus, dos pastores e dos magos, encontramos no Novo Testamento que Jesus jejuou quanto tempo? 40 dias e 40 noites. E nós vemos lá que Moisés
Moisés para receber os 10 mandamentos, jejuou quanto? Então, esse é o erro. Esse é o erro. Achar que Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites. A Bíblia fala isso? Sim, fala. Mas fala só isso? Não. Fala um pouquinho a mais. E esse pouquinho a mais faz toda a diferença. Êxodo 34, 28. Êxodo 34, 28 vai dar a resposta que você deu. Só que esse versículo aqui tem só a metade da resposta. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Qualquer um que pegar essa passagem aqui, vai dizer o que o irmão disse. Está escrito que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Até aqui está certo. Vamos ver a partir daqui. Por que não está certo? Deuteronômio capítulo 9, versículo 15 a seguir. Deuteronômio 9, 15 a seguir. O relato do próprio Moisés. O que ele falou? Então virei-lhe e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as 2 tábuas do concerto estavam em ambas as minhas mãos. 2 mãos, 2 tábuas de pedra. Ele recebeu, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele recebeu e desceu com as pedras. Desceu do monte. Olha o versículo 16. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor, vosso Deus. Vós tinhais feito um bezerro de fundição, cedo vos desviastes do caminho do Senhor, do caminho que o Senhor vos ordenara. Olha o versículo 17. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei de ambas as minhas mãos, e as quebrei aos vossos olhos. Ele ficou tão revoltado, tão irado, que quebrou as tábuas, que custou 40 dias e 40 noites de jejum. Ficou por isso? Não. Agora que vem a resposta. E me lancei perante o Senhor como dantes. 40 dias e 40 noites não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Entendeu aí o mistério? Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Veio com a pedra, viu o povo idolatrando, ficou irado, quebrou a pedra, a lei de Deus para o povo. O que Deus falou? Volta de novo para o monte. Já estava 40 dias e 40 noites sem comer. Vai passar mais 40 dias e mais 40 noites. Então Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Moisés, 80 dias e 80 noites.
fazer as coisas na hora da raiva e depois não sabe o preço que vai pagar. Para receber as tábuas da lei, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Ao descer com as tábuas e vendo o pecado do povo, Moisés se irou e quebrou as tábuas de pedra. Novamente Moisés volta na presença do Senhor e passa mais 40 dias e 40 noites de jejum, totalizando 80 dias e 80 noites. Ele estava com tanta raiva por causa do pecado do povo lá, que não dá para pensar que ele parou para tomar um lanchinho para voltar para o monte. Outro detalhe sobre Moisés. Nós pregamos, nós falamos, nós ouvimos. Deus abriu o mar vermelho. Era isso que Moisés estava querendo que Deus fizesse. Moisés estava esperando que Deus abrisse o mar vermelho. Êxodo 14, versículo 13 e 14, nos diz: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Só confia, vocês vão ver o que Deus vai fazer. A gente não precisa fazer nada, deixa Deus fazer. Que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Deus vai lutar por vocês e vocês vão parar de murmurar, vão fechar a boca. Então vamos confiar, vamos orar, vamos pedir, e o resto é com Deus, que é o que eu e você faz, não é assim? Vamos orar e Deus resolve. Deitar na rede, ficar balançando lá até Deus resolver. Mas veja a resposta de Deus para Moisés. Êxodo 14, 15 e 16. Capítulo 14, versículos 15 e versículo 16. Então disse o Senhor a Moisés. Moisés clamando ao Senhor, e o Senhor falando a Moisés: por que clamas a mim? No maior sufoco do povo, Moisés na frente, que estava conduzindo para o povo, era o culpado de tudo. Moisés pede socorro para Deus. O que Deus falou para ele? Ei, Moisés, está me chamando para quê? Por que clamas a mim, Moisés? Deus não estava sabendo o que estava acontecendo? Não estava. Mas ele virou para Moisés: ei, Moisés, tu está me chamando para quê? Por que clamas a mim? Dize. Moisés, não sou eu que tenho que dizer, não, é você. Dize aos filhos de Israel que marche. Tem um mar na frente, fala para eles parar, continua.
Entendeu? Moisés, não sou eu que vou abrir o mar, é você. Eu já te escolhi. Eu já te capacitei. Não fica pedindo para mim tudo, não. Vai lá e faz. E isso serve para mim e para você. Tem coisa que é para a gente fazer e a gente quer pedir para Deus, para Jesus. Vamos louvar, Moisés? E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então o poder do milagre foi concedido por Deus, mas o prodígio foi realizado pelas mãos e pelo cajado de Moisés. Para a gente encerrar por hoje, o assunto ainda continua. Mas vocês lembram daquelas tábuas lá que Moisés quebrou? E teve que voltar mais 40 dias e 40 noites para receber outra. Vamos ver uma curiosidade sobre essas tábuas. As primeiras tábuas, aquelas que Moisés quebrou. Deuteronômio capítulo 9, versículo 10. Olha aí. Deuteronômio 9, 10. E o Senhor me deu, olha atenção, e o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, escritas com o quê? O dedo de Deus. Moisés só ficou na presença do Senhor. No final desse tempo, Deus deu duas tábuas escritas com o dedo dele. Só que essa tábua que não era tábua de madeira, era pedra. Que Deus deu, que Deus preparou e que Deus escreveu, o cabeça quente foi lá e quebrou. Voltou para lá. O que aconteceu agora? Deuteronômio capítulo 10, versículo 1. Quando Moisés volta pela segunda vez, 40 dias e 40 noites sem comer. Deuteronômio 10 e 1.
novo, né? O preço da precipitação, de fazer sem pensar e de falar sem pensar. Alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras. Eu não quero de qualquer jeito não, Moisés, do jeitinho que eu te entreguei. Faz agora. Tu quebrou? Agora tu faz. E sobe a mim a este monte, e faze uma arca de madeira, e naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E Deus falou: Moisés, escrever, deixa que eu escrevo. Que foi eu que escrevi a primeira, eu escrevo a seguinte, a segunda. Mas você vai ter que trazer ela pronta. Escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Até Deus agora está esperto com Moisés, né? Deixar na tua mão, tu pode acabar quebrando de novo. Faz uma arca e coloca dentro. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falaram no dia